Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar nessa aula sobre o Oriente Médio, mas a sua posição estratégica e as relações de petróleo. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo lindo dessa ciência maravilhosa que é a ciência geográfica. E dentro da geografia nós temos aí uma parte auxiliar da geografia que nós falamos sobre a geopolítica, que são as relações de poder que modificam o espaço geográfico. Dessa maneira, vamos tratar nessa aula específica a respeito da posição estratégica do Oriente Médio e relacionar com os fatores econômicos, principalmente a questão do petróleo. Vamos começar a entender que a região do Oriente Médio ela é uma área de ligação de 3 continentes do Velho Mundo, do continente asiático, da Europa e do continente africano. Dessa maneira, acabou sendo ao longo de muito tempo uma rota de passagem de diversos comércios, diversos povos que acabavam fazendo essa ligação entre esses 3 continentes. Então, muitas religiões, muitas culturas acabaram fazendo intercâmbios nessa área. Não é à toa que nessa área do continente asiático, a Península Arábica e parte dela que forma o Oriente Médio, é o palco dos principais conflitos, seja por questões econômicas, seja étnicas, seja religiosas. Então, dessa maneira, vamos focar nesta aula especificamente a respeito das questões econômicas. Vamos tentar entender já de cara, pessoal, que dentro do Oriente Médio nós temos áreas onde temos grandes reservas de petróleo. A partir de 1908, foi descobertas jazidas de petróleo na região do Irã. E logo depois disso, diversos estudos começaram a perceber que não era só na região do Irã, mas também na região do Iraque, na região do Kuwait, Bahrein, Doha, parte da Arábia Saudita e também na região do chamado Emirados Árabes. Nessas áreas, então, circundadas ou banhadas pelo chamado Golfo Pérsico, acaba-se tendo uma das maiores áreas de extração de petróleo do planeta. Logo que isso acabou acontecendo, acabou-se que os países que dominavam a economia na época acabaram se apossando e se organizando desse grande recurso natural, levando em consideração que o início do século XX é marcado principalmente pela segunda revolução industrial, onde tem o petróleo como principal combustível para o movimento não só da rede de transporte, mas também das indústrias. Assim, todas as refinarias, as empresas que acabavam controlando e organizando a produção e a extração do petróleo e, consequentemente, a sua exportação, não eram empresas, não eram indústrias, refinarias da região do Oriente Médio, mas sim indústrias estadunidenses, holandesas e inglesas. Dessa maneira, então, surgem as chamadas 7 Irmãs do Petróleo, que acabam coordenando e organizando todo um ritmo de produtividade da extração de petróleo na região do Golfo Pérsico. Essas 7 irmãs, que são grandes marcas conhecidas de petróleo até hoje, acabaram até meados da década de 1960 dominando toda a exportação e criando um chamado cartel. O que é um cartel? Cartel é quando diversas empresas, de maneira autônoma, se associam para fixar um determinado preço para que a concorrência acabe sendo estagnada. Assim, eles conseguem determinar um preço equivalente e proporcional para toda a produtividade e, ao mesmo tempo, todo mundo lucrar, pois não há esse problema da concorrência, do mercado consumidor correr para um lado ou correr para o outro. Dessa maneira, essas 7 irmãs, até a década de 60, começam a ganhar muito dinheiro, começam a se organizar e os países da região acabam não tendo tanto controle, tanto benefício de ter esse recurso natural. Foi aí então que surge a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Diversos países da região do Oriente Médio, mais a Venezuela e outros países de fora também, acabam estatizando, digamos assim,
essas áreas de exploração de petróleo para que eles, de fato, possam ganhar com isso. Justamente nessa época, então, começam os chamados problemas e crises relacionados ao petróleo, já que quando esses países tomam o poder e deixam para essas sete irmãs somente a responsabilidade de extrair o petróleo, toda a venda, refino e controles ficaria a cargo dos países. Esses países então começam a enriquecer e ganhar influência num cenário geopolítico, visto que a partir da década de 60, 60, o petróleo passa a ser uma fonte de recurso natural extremamente importante para muitos países e principalmente os países desenvolvidos. Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Japão e até a China, que estava começando no seu processo industrial. Dessa maneira, então, esses países desenvolvidos se percebem numa dependência muito forte desses países do Oriente Médio. Surge aí, então, uma forma de pensamento, uma organização, que é essa OPEP, que cria uma nova moeda, um jargão econômico chamado de petrodólar. Esse petrodólar, que é o dinheiro baseado nessa commodity, que é nesse produto primário que está sendo mandado para exportação, acaba enriquecendo esses países do Oriente Médio, principalmente porque eles acabaram estatizando e criando um preço muito mais elevado do petróleo a partir do momento em que há essa apropriação do Estado sobre esse petróleo. Assim, na década de 70, o preço do barril de petróleo ele sai de 2 dólares para 32 dólares, o que causa impacto no mundo inteiro, principalmente nos países, obviamente, que dependem para acelerar a sua economia, inclusive o Brasil. Nessa época, o Brasil, ao perceber essa crise do petróleo, ele começa a criar medidas para a substituição desse recurso por outro. Surge aí então o chamado Programa Nacional do Álcool, a transformação de diversos motores automotivos para trabalhar com o etanol, com o álcool proveniente da cana-de-açúcar, para poder diminuir a pressão e, consequentemente, aguentar o custo que esse petróleo estava causando no cenário mundial. Claro, quem tinha mais dinheiro é que conseguia esse recurso. Não que estava em falta o petróleo, mas que essas grandes organizações que se formaram através desses estados nacionais do Oriente Médio transformaram todo esse produto numa forma de enriquecimento. Não é à toa que diversos países começam então a ter o seu processo de prosperidade, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, como é o caso do Catar, do Bahrein, e também nós temos a Arábia Saudita, o Irã e o Iraque. Mas esses especificamente nós vamos ter que trabalhar um pouquinho melhor. A Arábia Saudita é o principal país árabe parceiro dos Estados Unidos. E com isso, obviamente, temos uma certa facilidade de trocas comerciais entre esses países. Agora, em compensação, o seu maior concorrente, o Irã, depois da chamada Revolução Iraniana, que acabou tirando os governantes pró-Estados Unidos do poder, deixando o país como uma república islâmica, organizada pelo chamado Shah Reza Pahlavi, ele fechou esse comércio e começou a controlar tudo aquilo que é vendido para os Estados Unidos, deixando então um clima de tensão e transformando o Irã, segundo as ideias dos Estados Unidos, como um país formado através do eixo do mal. Dessa maneira, diversos problemas e diversas guerras começam a acontecer. A princípio, a Guerra do Golfo, onde o Irã e o Iraque começam a fazer diversos conflitos. Os Estados Unidos, apoiando os rebeldes iraquianos, acaba tentando controlar o avanço iraniano nessa região. Os Estados Unidos, financiando os iraquianos, acaba mais para frente dando o seu próprio veneno para os seus problemas, já que o Iraque mais para frente passa a ser também contrário aos ideais dos Estados Unidos. O ditador Saddam Hussein, então, passa a ser um dos principais inimigos dos Estados Unidos, porque eles também começam a controlar a produção de petróleo indo para os Estados Unidos. Lá em meados dos primeiros anos do século XXI, 2002, 2003, nós temos a guerra ali dos Estados Unidos no Iraque, que durou cerca de 10 anos, que derrubou o ditador Saddam Hussein
E, óbvio, os Estados Unidos passam a ter controle novamente sobre esses poços de petróleo existentes na região do Iraque. Dessa maneira, então, existe toda uma necessidade de busca desse recurso natural e, consequentemente, acaba-se tendo também uma necessidade de controle de influência geopolítica, não simplesmente econômica, mas também militar. Percebam comigo nesse gráfico. Grande parte dos países do Oriente Médio estão entre os maiores produtores de petróleo do planeta. A começar pela Arábia Saudita, o maior produtor, nós temos o Irã, logo em seguida, e depois temos aqui, ó, Iraque e Emirados Árabes. Então percebam que essa região é extremamente importante e pela necessidade que os países desenvolvidos têm desse recurso natural, passa a ser também na questão econômica alvos de grandes tensões e conflitos geopolíticos nesse processo de desenvolvimento geopolítico do mundo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês a tela, eu vou pedir para que vocês deem um print, tirem uma foto para continuar estudando bem, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!